Olá, eu quero começar a minha fala contando uma historinha pessoal para você. O vídeo é este, sobre a questão de língua estranha. É do Espírito Santo ou não? Mas a grande verdade é que eu, desde menino, eu sempre gostei da língua inglesa, mas especialmente do americano, até porque, como um bom roqueiro, a minha vertente que eu segui, eu tinha muita facilidade para entender as palavras, mas evidentemente eu não sabia o que estava sendo dito. Então eu tratei de aprender. Então, por exemplo, eu aprendi inglês através de música, cantando músicas em inglês, Led Zeppelin, Pink Floyd e outros tantos assim, né? Então, por exemplo, spend my days with a womankind, smoke my stuff and drank all my wine. Isso é a música do Going to California, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar o dicionário e juntar essas palavras e comecei a escrever e comecei a fazer o meu dicionário de língua. Então eu começava a treinar frases em inglês, aquilo que eu pensava em português, eu procurava traduzir por inglês. E assim eu fui aprendendo, tá bom? E depois, é claro, fiz alguns cursos, etc e tal. Mas a tônica do vídeo é esta, porque, em verdade, todos nós temos dons, todos uns, por isso que a gente diz assim, o cara tem o dom da matemática, o dom da física, o dom da ciência, o dom da medicina, etc. Deus deu os dons para a humanidade, sabedor do que aconteceria. E essa questão das línguas, ela nasceu a partir da Torre de Babel, quando Deus prometeu a Abraão que não terminaria mais o mundo através de um dilúvio. Mas o povo da época não acreditou e resolveu construir uma torre. Então Deus confundiu as línguas, ou seja, deu uma língua para cada um. E vamos imaginar, aí o cara pediu um balde para um que entendia e ele deu uma pá. E assim foi. Depois então esses povos acabaram indo para outros lugares, da onde nasceram os primeiros países que a história conta, mas isso é outra história. Mas vamos lá então ao que interessa. Eu não vou nem rodar a vinheta hoje, para a gente não perder tempo. Os evangélicos têm essa questão da língua estranha. Então, na verdade, eu acredito que eles se valeram do livro de João, na carta aos Coríntios, no capítulo 14, onde o João trata várias vezes sobre a questão de língua estranha, falar língua estranha, e que a língua estranha não edifica o espírito e não contribui para a edificação da igreja, etc. Tal. João estava se referindo naquele primeiro momento sobre a questão de língua estranha, língua que outros povos falavam e que não se fazia entender, ou querer levar a mensagem para alguém que não entendia aquilo que quem estivesse pregando estava falando, era a mesma coisa que nada, e não edificava a igreja. Então, essa contextualização de língua estranha, João está corroborando com o que aconteceu lá no livro de Atos 2, 1:11, procure na Bíblia. Então, João na carta ao Coríntios, primeiro, a partir do capítulo 14. E lá, quando os apóstolos receberam o dom de línguas, foi um momento que onde eles estavam, era um período de comércio e haviam vários povos. Vamos imaginar, alemão, italiano, francês, americano, etc. e tal, e vamos imaginar que eles falassem só o alemão. Então, eles tinham que pregar, eles não iam conseguir, os outros não iriam entender o que eles estavam dizendo. Então, naquele momento, eles receberam o dom de línguas e cada um passou a falar na língua daquele povo. Então, um falou para o francês, o outro falou para o alemão, o outro falou para o inglês, o outro falou para o americano e assim por diante. Foi isto o que aconteceu. E naquele mesmo momento, relato da Bíblia, mais de 3.000 pessoas foram convertidas ao cristianismo. Então é isso que acontece. O dom de línguas é, em verdade, você falar a língua de um estrangeiro. Por isso, quem é o estrangeiro? O estranho. Ele vem de fora ou está fora e vamos até ele. Nós somos estrangeiros, então não falamos a língua dessa pessoa, não tem nada a ver. Mas os evangélicos criaram a língua estranha. Inclusive, motivo de algum entristecimento para alguns evangélicos, porque eles dizem que quem não é batizado no Espírito pelo dom de línguas, língua estranha, na verdade, pela língua estranha, que não fala língua estranha, são crentes incompletos ou de segunda classe. Então esses irmãos ficam tristes. Mas a grande verdade, e aí eu tenho um relatinho rápido para fazer, fato, uma pessoa me contou que era evangélica, havia um irmãozinho que ele ficava triste, porque ele via um outro lá, a Salabatá, a Ramachai da Caetá, aquelas coisas tudo lá, e ele se sentia triste porque ele não tinha recebido, não foi batizado no Espírito Santo, então ele era incompleto.
Ele não falava uma língua estranha. Até que um dia num culto ele resolveu se levantar e começou a falar em língua estranha para chamar a atenção da igreja que ele era então agora completo, que ele tinha recebido o dom de falar em língua estranha. Mas é todo um engodo. A língua estranha, ela não tem nada a ver com o Espírito Santo, não é bíblico, não é alguma coisa que vem de Deus. São homens que usam deste artifício para enganar, ludibriar a sua congregação, como se ele fosse alguém muito especial, que tem o dom do Espírito Santo de falar em língua estranha. Mas vou repetir, se ninguém entende na igreja o que ele está dizendo, que língua é esta? É uma língua estranha que só ele entende, só ele que inventa aquela sequência de palavras e de frases, então isso não existe. E se, por exemplo, numa igreja, qualquer congregação, e até como a gente vê agora na ONU, enfim, encontros de lideranças mundiais, o Lula, a exemplo, pode falar em português, mas ele vai terão os intérpretes que vão, através daqueles fones de ouvido, levar aos outros líderes mundiais o que o Lula está dizendo. Então, os intérpretes têm o dom de línguas para poder entender o que o Lula diz e falar para as outras pessoas dos outros países sobre o idioma delas. Simples assim. Então, com isso, eu espero enterrar para você que está me assistindo e eu quero que você pedir a gentileza para você compartilhar esse vídeo, especialmente com os irmãos evangélicos. E se tem algum irmão evangélico me assistindo, não fica chateado, meu irmão. É que a verdade, ela tem que ser dita. E como diz a própria palavra de Deus, não a hipocrisia do Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, parece que é isso, né? Mas a grande verdade é esta. Língua estranha é uma invenção de líderes religiosos para ludibriar os seus fiéis, e esses fiéis muitas vezes ficam entristecidos porque eles estão tão fervorosos, buscando a Deus de todo o seu coração, e os entristece porque se eles não falam em língua estranha, eles são considerados, como eu disse, tem um texto sobre essa matéria, são considerados crentes incompletos ou de segunda classe. É vexatório isso, né? Então está dado o meu recado. Língua estranha não vem do Espírito Santo, o dom de língua sim vem de Deus, e o Santo Espírito deu aos apóstolos, naquela oportunidade, o dom de línguas. Então, todos nós temos o dom de línguas também. Como eu tive mais facilidade para aprender, outros terão mais dificuldades, terão que se dedicar mais, estudar mais, mas todos poderão aprender. E a partir daí será o dom de falar uma língua estrangeira, um idioma de outro país, e se comunicar perfeitamente ou servir de intérprete, seja para uma pessoa, seja para uma multidão. Simples assim, tá bom? Então é lamentável que os evangélicos, as lideranças evangélicas façam isso, subjugando os irmãos, colocando-os em condições de inferioridade e fazendo-os se sentir injustos perante Deus, perante o Filho Jesus Cristo e perante o Espírito Santo. Nada disso existe. Está dado o meu recado? Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero te pedir, de novo, te inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, todas elas, dá um certinho, deixa um comentário sobre esse assunto que é muito importante, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, eu te peço, e convide os teus amigos a se inscrever no nosso canal, porque aqui é a hora da verdade. Doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.